Bom dia, Vitão. Bom dia, pessoal. Vamos chegando. Nosso convidado já entrou aqui que eu tô vendo. Gustavo, quer me pedir aqui a autorização? Enquanto eu boto aqui na tela. Pessoal, dizer para vocês acompanharem no site da ESA, né, e no Instagram também. Próximas quartas-feiras já tem toda a grade, né, com os palestrantes, os temas. Grande. Grande, Gustavo. Como é que estamos? Tudo bem? E aí, cara, como é que você tá? Maravilha, e por aí, tudo certo? A última vez que a gente se viu, acho que foi naquele evento lá do Sul, né, na PUC, no Rio Grande do Sul, de coletivização. Naquela, Foi. acho que foi. Depois disso a gente se viu rapidão no evento que teve aqui em Curitiba, na Ah, Positiva, né? exato. Mas se viu Não, no corredor. Você viu no foi a corredor. competição, acho, não foi? De Foi, processo? foi, Pô. foi. Enfim, cara, o lado da pandemia tem isso também, né? Talvez a gente nem estivesse fazendo uma live dessa, né? Assim, Não. aproximou de algum modo, né? Mas já adianto que não tem essa. Todo mundo está falando agora, não, pô, agora o bom da pandemia é que a Não, gente aprendeu que pode fazer evento sem viajar. Eu já falei, do Rio de Janeiro eu faço questão. não, Rio de Janeiro é sagrado, né? Esse eu não abro mão. Esse aí, Não, quando der e para ir presencial, eu para o faço Sul, questão. cara, também, pô, é sempre um prazer, é sempre uma alegria incrível. Eu sei que você torce pelo Coxa, né? Tá enfrentando aí os desafios aí É, na desse início de... verdade, na verdade, desafia. Porra, infelizmente, pra gente agora a Série A virou uma É. passagem ali praticamente, eu acho, cara. Tá muito difícil, tá muito feia a coisa, então nem reclamo. Eu vou aproveitar enquanto a gente tem oportunidade ali, vamos ver o que acontece no final. Bom, Se não cair, tá valendo. tá valendo. Mestre, vamos lá, que a gente tem muita coisa hoje para falar e o convidado, pô, não podia ser melhor, cara. Você é um cara que domina o tema. Muita gente boa já entrando. O Cabral pediu para eu deixar salva a live, porque ele vai dar uma aula agora. Ele falou que tem muito interesse. A Luísa Mendes te elogiou aqui no grupo, dizendo que foi parte da tua banca, né? De O trabalho mestrado. estava do mestrado, né? Tava muito boa. Enfim, queria te apresentar, seguir a liturgia aqui desse projeto das quartas processuais, né? E aí, o doutor Gustavo Osner é doutor e mestre em Direito Processual pela Universidade Federal do Paraná, professor da PUC do Rio Grande do Sul, advogado e parecerista, né? O Gustavo, ele tem vários artigos, vários livros, né? Que eu reputo fundamentais para quem não só está fazendo mestrado e aventurando no doutorado, mas graduação também. E eu vou destacar três especificamente. O seu curso de processo civil coletivo, escrito em coautoria com Sérgio Arerrá, né? O seu processo civil, cultura e proporcionalidade, a sua tese de doutorado, né, bacana, do ceticismo moderado ao pão processualismo, eu acho que é uma pegada bem bacana. E um que tem a ver diretamente, dialoga com o tema de hoje, que é recentíssimo, é fresquíssimo, que é Contratualizando o Processo. 3 notas sobre os negócios jurídicos processuais e seu possível fracasso, né? Então, esse é um tema que a gente vai abordar aqui hoje. Eu queria te agradecer, Gustavo, pela oportunidade, pelo seu tempo, e te deixar assim abrir para você para as suas considerações iniciais da apresentação e depois eu vou começar com as provocações. Pode ser? Maravilha, perfeito. Bom, abrindo então, Marcelo, muito obrigado pelo convite, te agradeço a ESA do Rio de Janeiro, é uma alegria muito grande poder participar desse evento, poder conversar com você a respeito do tema dos negócios jurídicos processuais, porque de fato é um tema que eu acho que ainda tem que ser objeto de exploração pela nossa doutrina, é um tema que eu acho que tem que ser objeto de aprofundamento para que a gente possa extrair dele a máxima potencialidade que ele pode nos trazer para a prática jurídica processual. O que eu acho que é legal a gente conversar hoje aqui? Eu acho que o nosso caminho vai passar um pouco por esse percurso. O tema dos negócios, assim que ele surgiu ao longo dos últimos anos no Brasil, assim que ele ganhou um maior espaço ao longo dos últimos anos no Brasil, ele explodiu. A gente viu um avanço absurdo de trabalhos sobre negócios processuais, acordos processuais, enfim, a denominação às vezes acaba sendo alterada. E a gente vê uma preocupação acadêmica bem detida com esse tema. Você mencionou aqui que o professor Cabral tem interesse em observar a live depois. Ele é um dos que talvez mais tenha se dedicado sobre esse tema. E a gente vê um avanço doutrinário muito grande, a gente vê um avanço doutrinário muito pujante ligado a essa questão.
E uma coisa que vem sendo colocada em debate por mim, que eu venho tentando trazer para análise, eu acho que a ESA é o ambiente perfeito para isso. A gente fala, tudo bem, vamos então entender os negócios em termos teóricos, tá? Vamos perceber no que eles consistem, no que eles podem trazer, mas também vamos tentar articular esse debate teórico com a prática. Vamos tentar entender que tipo de impacto prático isso pode ou não nos trazer. E aí eu acho que tem alguns temas que a gente vai tratar aqui ao longo dessa manhã, mas que perpassam todo esse trajeto. Quer dizer, perpassam todo esse trajeto. E eu acho que esse tema é um tema transversal, né, Osna? Porque assim, a gente viu aí, não só do CPC, que você vai falar um pouquinho, mas a Lei da Liberdade Econômica prevê expressamente uma modalidade de um negócio, lá quando envolve integridade de documentos. Também mudou aquela Lei 10.522 para incluir a possibilidade de negócios processuais entre a Procuradoria da Fazenda, né? Enfim, mas primeiro, vamos começar do início, né? Para situar aqui o pessoal, né? Vamos falar dos fundamentos teóricos, né? O que são os negócios processuais? Tá? Eles são um instituto novo, ou já existia no Código de 39, de 73? E por que está se falando tanto nos negócios? E eu reputo, talvez, os negócios estão no top 5 de temas do CPC, junto, talvez, com medidas executivas atípicas, precedentes e tal, no mínimo top 5. Então, acho que não poderia ser mais pertinente, a gente está na casa da advocacia, e o que se puder passar aí de bizu e de dica para os advogados seria ótimo. Mas, iniciando, os fundamentos teóricos, conceituação. Vamos lá, legal. Como que eu sempre costumo explicar negócios processuais para o aluno? Eu acho que é uma boa forma de explicar. Vamos imaginar, Marcelo, que a gente agora vai ter uma partida de futebol aqui do Coritiba contra o Flamengo. Eu provavelmente já vou pessimista para o jogo, mas vamos imaginar que esse jogo existe. Aí vamos supor que começa o jogo ali, na hora do cara e coroa, o Wilson, o capitão do Coritiba, e o Everton Ribeiro, que eu acho que ainda é o capitão do Flamengo, não sei se o treinador mudou ou não, se reúnem ali com o juiz, com o Daronco, e falam, a gente conversou e a gente decidiu que nesse jogo não vai ter impedimento. E a gente também decidiu que 10 escanteios vão equivaler a um pênalti. Aí, o juiz vai virar para ele e vai falar, como assim, né? Vocês estão jogando futebol. Isso aí não está na regra do futebol. Isso é absurdo, vocês não podem fazer isso. Falo, não, pô. Mas veja, não tem torcida no estádio aqui para discordar. A gente abriu nas redes sociais dos clubes ali uma enquete, toda a torcida concordou, falou que ia ser legal, e todos os jogadores aqui estão de acordo. Os dois falaram, não interessa. Não interessa se vocês estão de acordo. Vocês estão jogando futebol, e se vocês estão jogando futebol, vocês estão sujeitos às regras do futebol. Vocês não podem alterar essas regras. Por que eu acho que esse exemplo é um exemplo legal para iniciar a abordagem dessa temática? Porque, historicamente, o processo civil também foi assim. Tradicionalmente, o processo civil é um jogo de, se o meu cliente deseja manejar uma ação contra o cliente do Marcelo, o meu cliente vai entrar em um palco no qual ele, historicamente, tradicionalmente, não tem muita liberdade para alterar as regras do jogo. Não tem muito espaço para alterar as regras do jogo. E o que são os negócios processuais? E aí a gente vai exatamente naquilo que você trouxe, eu acho que é uma conceituação interessante. Eu vejo os negócios processuais como acordos de vontades por meio dos quais as partes podem alterar, modificar posições, aspectos procedimentais inerentes ao litígio já havido, quer dizer, pode ser posterior, ou a existir posteriormente, pode ser anterior, entre elas. Então eu mudo a cara do jogo. Eu faço com que o sujeito entre no palco do processo e possa alterar aspectos existentes nesse palco. Eu faço com que o Wilson e o Everton Ribeiro possam modificar algumas questões do jogo. Então esse seria o conceito. Tá? Aí, em termos teóricos, falar, Gustavo, isso é algo que agora tem recebido atenção só no Brasil? Eu falo, não. Até se mencionou um artigo que eu publiquei na revista de Direito Processual da minha querida UERJ, e ali eu demonstro que, como é trazido já pela nossa doutrina de maneira recorrente, eu tenho trabalhos nos Estados Unidos ligados a essa questão, ligados à disponibilidade do processo pelas partes, eu tenho trabalhos na França, eu tenho trabalhos do professor Remo Capone ligados a esse tema. É um tema que vem avançando de maneira pujante em perspectiva comparada. Quer dizer, existe hoje uma preocupação mundial a respeito dessa situação,
E aí eu vejo N motivos. Um dos motivos é que também existe uma constatação quase que global de que o processo não vem funcionando como ele deveria funcionar. Eu falo, olha, se ele não vem funcionando como ele deveria funcionar, talvez, ao menos, se eu der uma maior liberdade para as partes, eu tenha uma legitimação maior advinda dessa liberdade. Outro aspecto que se coloca, o pessoal que estuda direito administrativo tem também trazido isso de modo constante. Fala, não, hoje a gente tem uma administração pública que é mais propensa a uma dinâmica horizontal, que ela não só impõe. Então, isso também faria com que no palco do processo fosse justificável que eu tivesse um maior espaço para debate, para diálogo, para composição. Isso a gente vê de uma maneira global. E por que no Brasil agora está crescendo? Finalizo essa primeira breve resposta aqui para você, que nunca é tão breve, com isso. Porque no CPC de 73, a regra geral era aquela do Wilson e do Everton Ribeiro não poder alterar nada do jogo. Eu tinha um procedimento do qual as partes não poderiam se afastar de maneira detida. Esse era o standard. Eu ia ter algumas previsões desses negócios processuais de maneira típica. Então, eu poderia ter cláusula de eleição de foro, poderia ter modificação convencional do ônus da prova, mas eu não tinha um permissivo geral para esses negócios. E o Código de 15, com o artigo 190, traz esse permissivo geral. Então, é por isso que o tema talvez tenha estourado no Brasil. Eu acho, Gustavo, que você tocou num ponto muito interessante, porque a gente fala de negócios processuais como se fosse, assim, uma figura nova, né? E a gente acabou de ver aqui dos seus exemplos. Eu lembro que no próprio livro do Cabral e do Pedro Nogueira, tem lá desde o Código de 39, por exemplo, a ação de desquite, a antiga ação de desquite. Você podia escolher o juiz que ia apreciar o seu pedido, né? Então, ou seja, a gente, no dia a dia, contrato, cláusula de eleição de foro, a gente faz sem saber, às vezes, que são negócios, né, processuais. Mas eu acho que a grande virada, como você falou, foi justamente a positivação no código, lá no 190, como se fosse uma cláusula, né, geral de negociação, permitindo os negócios atípicos, né? E aí eu queria perguntar isso para você, assim, você está vendo no dia a dia prático as pessoas fazendo negócios processuais, mais antes em contrato, mais judicialmente? Como é que está isso? Essa é uma pergunta que eu acho super legal, porque eu até no artigo a que você se referiu, esse é o principal problema que eu tento ali emoldurar. Porque, veja, falei que os negócios têm recebido uma atenção super crescente da academia, têm recebido uma atenção super crescente da doutrina, e também é comum que a gente veja algumas pessoas falando que isso não pegou na prática. E normalmente as pessoas falam isso. É até uma situação que eu conversei com o professor Cabral, no evento aqui em Curitiba, sobre esse ponto. Normalmente a pessoa fala isso partindo da própria experiência prática dela. Quer dizer, se a pessoa nunca fez, se a pessoa nunca viu, ela acha que isso não pegou na prática. Eu acho que é super complicado a gente falar que os negócios não pegaram, já dizendo, na prática, por alguns motivos. E eu faço na prática, eu sei que outras pessoas fazem, e eu acho que toda a constatação empírica sobre isso é complicada pelo seguinte, como eu mencionei, o artigo 190, tá? Ele nos permite a celebração de negócios tanto antes do eventual litígio, quanto depois de verificado esse litígio, depois de verificada essa disputa. Diante disso, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um contrato de compra e venda com você, tá? E nesse contrato de compra e venda, eu já estabeleço ali antecipadamente que em qualquer litígio que possa surgir, que em qualquer litígio que possa existir, vai haver determinado desdobramento processual. Eu coloco ali antecipadamente o negócio. Se nunca houver litígio, esse negócio nunca vai ser conhecido. Se houver um litígio por meio do qual eu não veicule algum aspecto relevante ligado a esse negócio, quer dizer, vamos supor que era um negócio ligado a custas de perícia. E a gente tem um litígio posteriormente em que não é necessário perícia, eu também não vou ter conhecimento desse negócio. Pode ser que eu faça esse negócio sem chamar ele de negócio. O que vai fazer com que também, eventualmente, ao enfrentá-lo, o judiciário não use a expressão negócio processual. Então, quer dizer, eu não tenho como conhecer
os negócios prévios para saber se eles estão ou se eles não estão sendo utilizados de maneira recorrente na prática. Eu sei que eu utilizo. Até porque, né, Gustavo, se os contratos forem cumpridos, né, não desaguarem a discussão no judiciário, essa questão não vai vir à tona, provavelmente. Então a gente não vai ter a base para analisar. Né? Exatamente, exatamente. Então eu acho que acaba sendo quase que intuitivo, às vezes, a expressão, as pessoas não estão usando. Eu acho que a pessoa que fala isso fala porque talvez ela não usa. É um direito dela usar ou não usar. Mas eu acho que tentar disso extrair uma constatação geral não faz muito sentido. Ainda nesse ponto, eu acho que tem uma outra advertência que é relevante. Pô, vamos supor que um cliente chega no meu escritório e fala: recebi aqui uma notificação assinada pelo Marcelo Mazola dizendo que a marca da minha empresa é uma marca super próxima à da empresa dele. Eu olho aquilo e falo: puta, eu acho que isso aqui é complicado mesmo, eu acho que é próxima. Tá? Eu acho que se o Mazola judicializar essa questão, ele vai vir com os dois pés no peito, vai derrubar site, vai derrubar e-mail, vai fazer o diabo. Eu vou falar: essa é uma situação complexa, eu vou tentar resolver isso por uma negociação. E nessa negociação, é óbvio que eu realizar algum acordo pode valer a pena. Porque eu estou falando de alguma situação pré-contenciosa que vai envolver um custo relativo, que vai envolver um debate relativo. Então, esse é um caso que me parece que pode justificar uma customização. Mas, por outro lado, se você tem uma situação super simples, de uma compra e venda de um bem de pequeno valor, talvez esse processo não seja um processo para negócio, porque toda vez que você vai negociar a respeito de alguma coisa, e o processo não é diferente, você vai ter um custo de negociação, você vai ter o custo de transação, de você sentar, conversar, convencer. E às vezes esse custo é um custo que não se justifica pela natureza do processo. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que também é complicado a gente querer avaliar recorrência de negócios jurídicos processuais tomando como campo de análise todos os processos que existem. Porque isso não é um instituto que me parece ser pensado para todos os processos. Não, e tem um ponto, né, Gustavo, também, que assim, óbvio que a gente não pode generalizar, mas tem um desconhecimento grande ainda. Eu mesmo, experiência pessoal, já tentei fazer alguns negócios processuais com ex-adversos. O ex-adverso não sabia nem o que era. Falei: doutor, eu não quero fazer. Eu falei: não, mas a gente pode. Não, mas eu não confio. O juiz vai ter que homologar. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco isso para a gente, dessa necessidade, né? Na verdade, da desnecessidade do juiz homologar os negócios e quando há necessidade, efetivamente, de ele homologar, para as pessoas terem essa percepção de que o 190 dá esse empoderamento, dá esse poder para as partes, né? Customizarem aí, enfim, direitos, deveres, ônus, poderes e mudar o procedimento. Então, acho que é importante ficar claro isso. Eu acho que é super importante e até porque eu acho que isso vai desaguar, a gente provavelmente vai falar disso na sequência também, naquele que talvez hoje seja o principal perigo para os negócios processuais. O que o 190 ele vai nos dizer? O 190 vai nos dizer que se as partes forem capazes, né, se o objeto do litígio admitir autocomposição, então, é óbvio, eu estou falando de um negócio, eu vou ter requisito ligado aos agentes, ligado ao objeto, os sujeitos poderiam celebrar esses negócios processuais. Os sujeitos poderiam alterar posições, procedimentos, aspectos inerentes à regra do jogo. Aí o parágrafo único do 190 vai nos dizer que o juiz deve negar vigência, controlar a validade dos negócios processuais, de ofício ou mediante requerimento das partes, quando o negócio corresponder a uma inserção nula ou abusiva em contrato de adesão. Perceba, também aqui o pressuposto me parece bastante lógico. Se eu tenho um contrato de adesão, eu não tive um negócio que foi objeto de livre disposição entre os envolvidos, ou se houver situação de vulnerabilidade entre as partes. Então, quer dizer, se eu pegar uma interpretação literal do 190, esses seriam os limites. Se eu pegar uma interpretação literal do 190, esses seriam os pontos de controle. Qual que é o problema que se coloca? O problema que se coloca é que, primeiro, o 190 ele traz alguns coringas, então, para a mesa, que são de difícil compreensão, que são de difícil consolidação por parte do processualista. E talvez o principal deles me pareça ser a questão da vulnerabilidade. O que acontece aqui? Pensando em termos de vulnerabilidade,
será que o problema dos negócios processuais seria uma vulnerabilidade prévia? Ou seja, na hora em que eu estou negociando com você, eu sou um vulnerável? Ou será que o 190 se preocuparia, né, essencialmente com uma vulnerabilidade superveniente? Quer dizer, o negócio me deixou em uma posição vulnerável. Então, vamos exemplificar, tá, para ficar claro para quem nos acompanha. Vamos supor que eu vou celebrar um contrato de compra e venda do apartamento aí no Leblon com o Marcelo. Eu gosto tanto do Rio de Janeiro que eu quero ter agora o meu próprio apartamento no Leblon. Compro o apartamento do Marcelo. A gente está numa situação aqui na qual me parece bastante óbvio que nenhum de nós tem uma posição de vulnerabilidade. Todo mundo aqui tem a condição de negociar, todo mundo aqui tem a condição de poder transigir a respeito dos aspectos do processo. Então, não existe vulnerabilidade prévia. Agora, vamos supor, tá, que nesse contrato a gente fixa ali uma cláusula dizendo que em qualquer disputa que vier a existir, eu posso produzir todas as provas que eu quiser, mas ela não pode produzir prova alguma. Eu posso apresentar todos os recursos, mas ele não pode apresentar recurso algum. Então, quer dizer, por mais que eu não tivesse uma vulnerabilidade prévia, eu tenho uma vulnerabilidade superveniente. Ah, Gustavo, esse caso configuraria um negócio válido? Me parece que sim. Me parece que sim. Me parece que nesse tipo de hipótese, tá, houve uma negociação que fez com que, por algum motivo, se chegasse a esse desequilíbrio superveniente. Mas foi uma negociação. Então, eu não acredito que aí a gente tenha a vulnerabilidade com a qual o 190 se preocupa. Mas é um tema que ainda é, por vezes, debatido, o que gera insegurança na advocacia. Então, vou ficar com o pé atrás. E é interessante, né, Gustavo, só fazendo um parênteses aqui, é que o parágrafo único do 190, ele usa o advérbio somente, né? Ou seja, o juiz só vai controlar somente naquelas hipóteses. Então, me parece que o juiz tem um ônus argumentativo maior, porque para sair daquelas hipóteses, né, vai ter que ser algo que ele vai ter que construir, porque o código fecha, ele dá poder às partes e diz para o juiz, só nesses 3 casos. Né? Então, essa é uma questão também relevante. Mas você vê, Marcelo, como é complicado isso, porque... E é complicado porque foge da nossa tradição e foge da tradição de uma maneira global. Quer dizer, porque você vê, o código fala em somente. Mas é engraçado porque, se você olhar o que a nossa doutrina faz, e eu tenho um artigo com o professor Sérgio Arenhard sobre o tema, em que eu também defendo isso, em que eu também vislumbro isso, você percebe que a nossa doutrina, ela naturalmente, até por conta da nossa formação histórica, ela acaba tentando colocar alguma gota de acréscimo aí somente. Então você vai ver gente falando que não, mas eu tenho que preservar o núcleo dos valores públicos do processo, eu tenho que preservar o núcleo das garantias processuais, que não é só a nossa doutrina. Quer dizer, eu falei que esse tema também recebe atenção em doutrina comparada, e também em doutrina comparada, o professor Robert Bohm, que eu mencionei, norte-americano, que estuda esse tema, fala que eu precisaria preservar a legitimidade do processo. Veja, são coisas super abertas. Tá? E aí fica, de fato, um ambiente de insegurança. E o que eu até mencionei nesse artigo, a que eu me referi previamente, que acaba contribuindo para essa temática? Eu acho assim, os negócios processuais atípicos são uma novidade trazida pelo Código de 2015. Nesse contexto de novidade, eles estão sujeitos a um ciclo cultural, né, que acaba sendo quase que intrínseco a toda novidade. Então, a gente vai usando, a gente vai testando, a gente vai vendo. Os tribunais vão se pronunciando sobre essa questão. Né? E aí, pouco a pouco, a gente vai maximizando esse uso, a gente vai delimitando esses aspectos. Mas hoje é super complicado. Você tocou num ponto central. O 190 fala em somente, mas quase ninguém admite que seja somente. E parece, né, Gustavo, que é como se fosse aquela árvore, aquele bonsai, né? Que você vai
aparando ali, ao longo do tempo, a jurisprudência vai assentando ali alguns limites, né, para esses negócios. Eu lembro que... E tem muita insegurança também, Gustavo, eu acho, na minha percepção, não só pela própria novidade em si, mas, veja, a gente tem enunciados do Infam, enunciados da FPPC, que dizem coisas absolutamente contraditórias. Eu vou dar um exemplo. Pelo FPPC, as partes podem aumentar o tempo de sustentação oral delas. Pelo Infam, está terminantemente proibido as partes combinarem o aumento do prazo, né, do tempo, né, de sustentação oral. Então, além de todos esses problemas que você falou, ainda tem essas questões internas, né, sobre os limites dos negócios processuais, o que dificulta, talvez, de certo modo, ainda mais a concretização. Marcelo, eu anotei aqui, eu tenho aqui 2 exemplos que eu até trouxe para essa nossa conversa, porque eu acho que eles ilustram esse aspecto com muita clareza e eu acho que eles mostram como essa insegurança ainda existe. Eu vou te dar um exemplo aqui de negócio processual. A gente vai celebrar algum documento que tem executividade, algum título executivo extrajudicial, e a gente estabelece que, na hipótese de execução desse título, é cabível uma penhora inaudita altera pars. Quer dizer, é cabível uma penhora liminar, tá, para conferir algum tipo de prestígio ao exequente. No dia 17 de abril de 2018, a 37ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de São Paulo se deparou com uma situação como essa e falou, não, isso é válido. Se alguém tiver interesse no número do agravo, depois me mande, porque eu tenho ele aqui. Ele falou, esse negócio é um negócio válido. Esse negócio é um negócio válido porque no título foi fixado livremente entre as partes, tranquilo, sem problema algum. Tá? E, além disso, o título era uma confissão de dívida, então, a rigor, o exequente, ele já estava dando uma chance adicional para o executado realizar o pagamento. Então, não teria por que eu tirar essa prerrogativa dele. Falei aqui, 17 de abril de 2018, 37ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de São Paulo. No dia 13 de maio de 2018, a 33ª Câmara de Direito Privado, também no Tribunal de São Paulo, se deparou com um negócio quase que idêntico a isso. Um negócio que também tinha como condão, que também tinha como consequência, viabilizar penhora prévia, diferindo o contraditório. É óbvio que é um negócio que é celebrado em favor do exequente, mas também nem se colocou em debate aqui se os limites do 190 estariam ou não sendo observados. Quer dizer, a premissa era essa. Não é um contrato de adesão e a parte não era vulnerável. Mas o que o Tribunal de São Paulo falou? Não, nesse caso aqui, tá, se eu altero a ordem da penhora, eu estou ferindo o contraditório da parte executada. E o contraditório é uma garantia fundamental do processo. O contraditório tem assento constitucional, então o negócio não poderia superar esse aspecto. Então, veja, um negócio com o mesmo conteúdo, dentro do mesmo tribunal, no intervalo inferior a um mês, foi tido como válido em uma ocasião, foi tido como inválido em outra ocasião, porque, teoricamente, feriria o contraditório. Agora, eu acho que... Diga. Não, é que você falando esse exemplo, aí eu lembro logo da jurisprudência, né? A jurisprudência lotérica. E aí eu lembrei de um exemplo, dentro dessa linha que você está falando. Eu tive um caso em que o executado lá devia um valor e a gente fez lá uma confissão de dívida, não sei se foi uma confissão de dívida, foi um reconhecimento lá do valor, e ele ofereceu voluntariamente um bem a penhora. Ele ofereceu o bem a penhora. Aí, lá, quando eu fui executar, ele não pagou, né? Deixou um bem como garantia do juízo. Quando eu fui executar, ele falou, para, isso é bem de família. Quer dizer, má fé total. Ele oferece o bem sabendo que é de família e depois alega a suposta nulidade. O tribunal entendeu que sim, ou seja, é possível você voluntariamente, por negócio processual, oferecer um bem de família a penhora. Porque se você poderia vender extrajudicialmente, pegar o dinheiro e pagar, você poderia. Agora, teve um outro caso, exatamente a mesma hipótese. Não, questão de ordem pública, bem de família, dignidade do devedor.
E aí, realmente, a gente, né, passa a ter essa dispersão jurisprudencial que é muito ruim, né, para a consolidação dos negócios. E tem um problema, e hoje a gente vive com essa dispersão. Enfim, acho que a gente tem que saber que a gente negocia, a gente transige com essa dispersão e a gente tem que tomar algumas cautelas advindas dessa dispersão. Mas eu acho que tem um problema, especialmente quando a gente pensa nessas circunstâncias de vulnerabilidade, nesse tipo de negócio que diferiria contraditório, tá? Que é o seguinte: eu, Poder Judiciário, eu nem sempre sei a história por detrás desse negócio. Que perceba, eu vou retomar aquele exemplo do meu cliente que recebe aqui uma notificação, tá, enviada por você, falando, pô, tem aqui uma lesão marcária, a marca é muito parecida, tem que cessar a concorrência imediatamente. Tá? Nesse caso, eu vou olhar, tá, aquela notificação, eu vou olhar as duas marcas, vou ficar com medo disso. Vou virar para ele e falar, cara, a marca é parecida mesmo. Eu aqui mentalmente fiz o teste 360, eu acho que você vai perder essa disputa. Então vamos para a mesa, tá? Vamos para a mesa, vamos tentar negociar. Os negócios processuais, tá? E esse é um ponto que eu acho que tem que ser entendido, uma vez admitidos, eles são uma peça de barganha. Então, muitas vezes eu estou naquela situação de vulnerabilidade porque eu me coloquei nela, vulnerabilidade superveniente, porque eu me coloquei nela, porque eu tive alguma vantagem por força disso. O caso do apartamento do Leblon, que eu comprei de você. Pô, talvez a gente tenha fixado que você não pode apresentar recurso, que você não pode produzir prova, porque a gente fez isso refletindo o preço do apartamento. Quer dizer, eu já coloquei um ágio ali de 15%. Eu acho importante, Gustavo, você falar isso, para a gente, na parte final da live, você falar efetivamente desses bizus. Porque, às vezes, talvez seja o caso de deixar mais claro no próprio contrato o porquê daquela previsão. Né? Eu vou te dar um exemplo. Acho que você sabe, eu estou trabalhando muito com a ideia das sanções premiais na minha tese de doutorado. Né? E aí eu estou também indo pelo um lado da questão dos prêmios nas convenções processuais, nos negócios processuais. Muito influenciado por uma ideia de um cliente, que olha que coisa sensacional que ele falou. Eles estavam, duas empresas participando de uma licitação, né? E não era interessante que para o meu cliente fosse deflagrado uma ação nesse momento, porque poderia, enfim, ter uma repercussão no mercado ruim e tal. Não havia necessidade de tutela provisória. Aí o que ele propôs, meu cliente propôs para outra empresa? Falou, olha só, foi quase um pacto de não petendo de natureza premial. Falou o seguinte, se você não me processar nos próximos 3 meses, eu pago as custas da distribuição da tua ação. Cara, olha que incrível. Os caras estão combinando algo que não é obrigado, não é obrigatório, mas dizendo, se você não me processar, eu pago as custas da ação. E aí pode parecer ilógico para quem está fora, mas para a minha empresa era muito importante não ter a judicialização nos 3 meses, porque o que ele tem a ganhar é muito maior do que o valor que ele teria a perder de custos. Então, isso que você falou é muito importante, o que está por trás da transação, do pacto, né? A equação econômica. Eu acho que esse é um ponto também que é interessante quando a gente fala em equação econômica, quando a gente fala dos negócios. E aí eu acho que é também um papel da doutrina entender e passar a defender isso mais abertamente, porque a gente vê os negócios, então, como essa possibilidade de disponibilidade pelas partes, a gente vê os negócios como uma possibilidade de maior autonomia das partes no curso do processo, mas eu acho que a gente às vezes patina em uma perspectiva que eu acho que é um pouco teórica, abstrata, que é a seguinte, virar e falar, não, pô, as partes fazem o negócio para adaptar o procedimento àquilo que talvez seja melhor para a causa, aquilo que talvez seja melhor para o processo. Mas, na verdade, o negócio, e aí eu acho que a gente tem que ser bem pragmático, bem objetivo, ele é feito pela parte como um corolário do próprio interesse. Quer dizer, eu só faço aquele negócio porque eu acho que eu vou ter alguma vantagem com isso, porque eu acho que isso vai me trazer algum benefício. E até por isso, você perguntou no começo, será que a gente vê isso com mais frequência antes ou depois? Quer dizer, o negócio prévio ou o negócio já instaurado do conflito? Pô, eu não tenho certeza, não tenho dúvida alguma, mas bem dizendo, que é um negócio prévio. Porque, veja, para pegar mais uma vez o exemplo do futebol, dizer, apesar do meu time não andar bem, eu sempre uso o exemplo como futebol. Vamos supor que a gente vai marcar um futebol. Falou, Gustavo, vamos fazer o seguinte aqui no nosso futebol. Vamos imaginar
que gol de perna esquerda vale 2. Eu vou virar e falar, porra, eu não conheço o time Marcelo, mas eu sei que no meu time aqui tem uns 3 caras que são canhotos e chutam bem. Então vamos marcar, vamos fazer, legal. Tá? Fechamos isso. Por quê? Porque eu não sei exatamente quem vai jogar. Talvez eu aceite isso. Agora, vamos imaginar, por outro lado, que eu estou no campo para jogar contra você. Tá todo mundo ali. Eu olho para o teu time. No teu time está o Roberto Carlos. No teu time está o Everton Ribeiro. No teu time está o Messi. Falar, vamos aqui supor que gol de perna esquerda vale 2. Eu falo, você está brincando comigo. Não vou fazer isso. Fala, não, mas é mais bonito para o jogo. Não me interessa, eu quero ganhar o jogo. Então, eu acho que muito das restrições que são trazidas aos negócios, das limitações, decorrem de uma incompreensão de que eles são um ato econômico pautado no próprio interesse. Eu vou fazer isso porque isso é bom para mim, e a outra parte se negociou livremente, está fazendo algo que talvez processualmente não seja bom para ela, mas que trouxe algum benefício para ela. Acho que esse é um ponto a ser entendido. E queria saudar aqui a desembargadora Flávia Romano, comentou aqui a live maravilhosa. Ela que é uma desembargadora incrível, sabe muito de processo, propriedade industrial também, professor Luiz Vale, que entrou aqui também. Mas, Gustavo, retomando esse ponto, cara, agora, também tem o outro lado da moeda, né? Eu vejo a minha prática profissional, eu não sei se porque é na área em que eu atuo mais diretamente, que é a propriedade industrial, há uma fidalguia maior entre os advogados, há uma cooperação maior, mas a gente faz direto. Eu vou te dar alguns exemplos. É muito comum em ações de propriedade industrial se juntar parecer de doutrinador ou de assistente técnico e tal. Só que isso fica muito caro, porque eu junto 2, Gustavo Orja junta 2. Eu junto mais 2, você junta mais 2. E aí acaba que a gente não ganha dinheiro, porque se o cliente gastou mais dinheiro com parecer e com assistente técnico. Então a gente faz o negócio processo dizendo o seguinte: no nosso processo, ninguém vai poder juntar pareceres. No nosso processo, não vai ter assistente técnico de perícia. Muito comum esse tipo de negócio. Tá? Não vou nem. Diga, desculpa. Não, eu não vou nem dizer daquele típico, da escolha do perito. Porque para essa área foi um clarão que se abriu. Eu poder com você escolher quem vai ser o nosso perito, isso é inimaginável há alguns anos atrás. Né? Então, também tem um lado bom da história, né? Para ficar uma mensagem positiva. Eu acho que o lado bom é que eu acho que, na verdade, a história não tem um lado ruim. Agora, eu acho que o interessante é a gente ver que mesmo esse lado bom, ele é um lado bom que tem que partir de um pilar um pouco mais pragmático. É isso que eu acho, porque você não entra no processo para perder. Eu acho que essa é uma premissa que a gente tem que ter muito clara. Então, você pega, por exemplo, você tem um debate de trade dress. Você está trabalhando no tema de trade dress, você tem um debate super complexo, tá? E você, como pontuou, percebe que às vezes você juntar 2 pareceres ali vai sangrar a tua empresa. E aí, por força disso, você falou, calma lá, vai sangrar minha empresa, eu vou fazer aqui um pacto, vou fazer uma convenção para que a gente não proceda essa juntada. Legal, bacana. Você fez isso porque vai sangrar a tua empresa. Vamos imaginar, tá? Que a tua empresa, que a tua cliente, melhor dizendo, é uma empresa que tem um poderio econômico absolutamente substancial, que é um monstro, tá? E que você sabe que é um monstro muito incompatível com o CNPJ que está do outro lado. Quer dizer, ela é muito maior. Se você achar que esses 2 parceiros não vão sangrar ela e que a outra parte não tem condição de fazer a mesma coisa, talvez aqui você fale, porra, eu vou juntar 10, entendeu? Sim. Eu vou juntar 15, eu vou esmagar a outra parte aqui, porque eu sei que eu posso. Então, eu acho que os negócios, nesse exemplo que você trouxe, isso acaba ficando bem claro, bem óbvio, eu acho que os negócios, eles acabam sendo bons para o processo. Mas o ponto de partida deles não é esse. A questão do perito convencional, que também, em caso de PI, é super recorrente. Eu vou querer um perito extremamente qualificado, eu vou querer um designer, eu vou querer um agente de propriedade industrial, quando eu achar que o meu cliente tem uma possível razão, quando eu achar que o meu cliente está amparado. Se eu tiver certeza absoluta, tá, de que o meu cliente efetivamente tem uma marca que gera contrafação, se eu tiver certeza absoluta de que o meu cliente está violando trade dress, talvez eu queira
o pior perito do mundo no meu processo. Menos técnico. Porque aí é uma moeda para cima. Aí é uma moeda para cima. Então, e você tocou num ponto legal, assim, porque é até uma coisa que eu defendo, assim, não é uma convergência de interesses. Cada um quer ganhar a sua causa. É uma convergência de interações. Para aquele ato, ad actum, para aquele ato específico, me interessa fazer aquele negócio. Então, eu acho que se você pensa no processo fragmentado em vários momentos, vários flashes processuais, você consegue pensar e aí uma série de possibilidades, inclusive para empresas. Eu acho que abriu um campo, Gustavo, incrível para nós advogados, incrível isso. O que assim a gente vem sendo sondado por empresas para customizar os contratos, já com a experiência do que acontece no judiciário, para que elas, se tiver um litígio, possam minimizar os impactos do litígio. Isso é uma revolução que está acontecendo na parte contratual barra contencioso. Eu acho que essa tua expressão ela é super rica, que é o contratual barra contencioso. Porque se eu admito, tá? Se eu reconheço que esses negócios efetivamente podem ser trazidos como uma peça de barganha, quer dizer, daquele jeito, fala, pô, me dá um desconto no preço que eu estabeleço isso, me dá um prazo para pagamento que eu arco com custos. Se eu estabeleço esse tipo de aspecto e reconheço a validade desse tipo de aspecto, o contencioso entra no contratual. Eu acho que isso é super interessante, você perceber que essa interação é uma interação que existe e que você, entendendo o processo, compreendendo o processo, pode pôr essas cartas na mesa. Pode falar, pô, eu vou jogar com isso também. Eu vou trazer isso como uma barganha, eu vou trazer isso como uma moeda. Eu acho que é muito interessante. Em casos complexos, e aí uma dica para os advogados também, em contratos de franquia, normalmente agora, está se colocando uma cláusula, um negócio processual, dizendo o seguinte, que antes da judicialização, as partes pactuam que vai ter uma produção antecipada de prova. Olha que interessante, cara. Uma PAP, uma produção antecipada de prova que não tem sucumbência, a rigor, que é um procedimento mais rápido e que você vai ter uma prova para saber se você tem o direito ou não. Olha a quantidade de litígios, de redução de custos que você pode ter, porque você faz um acordo ou força outra parte para um acordo. Então, há uma simbiose de contrato com contencioso muito importante. E eu acho que tem um outro ponto interessante em cima desse teu exemplo, que é o seguinte, eu mencionei ali, falei, às vezes a pessoa acha que os negócios são subutilizados na prática, às vezes a pessoa considera que eles não vêm sendo de maneira recorrente celebrados. Esse exemplo, a produção antecipada de prova, ele é lapidar, ele é ótimo, porque ainda que o negócio seja efetivado, pode ser que não esteja escrito ali que isso é um negócio jurídico processual, pode ser que não esteja mencionado ali qualquer tipo de expressão ao 190. Tá? Diante disso, esse é um aspecto que, se for para o judiciário, talvez, o cara que só procura por jurisprudência, ele fala, pô, vou procurar por jurisprudência do 190, vou procurar negócio, jurídicos, negócios processuais. Ele não vai achar isso. Então, ele vai, às vezes, achar que está sendo subutilizado porque ele não tem essa percepção. Mas se ele entende que isso é um negócio processual, se ele entende o benefício que isso pode trazer, ele percebe a riqueza do instituto, né? Não, e a gente fica aqui pensando, né, Gustavo? Porque a gente que estuda isso assim, a cabeça vai embora, né? E aí eu fico pensando, imagina num contrato, a gente faz um contrato e você força a barra para poder que a ação tramite, o foro de eleição seja Curitiba. Aí eu falo, porra, Gustavo, Curitiba é péssimo para mim, não tem um escritório aí, cara, você deve conhecer, enfim, todos os juízes, embargadores aí. Aí você fala, não, mas então foi o seguinte, a ação tramita aqui, mas a gente combina a inversão do ônus da prova. Ou combina que eu não vou requerer a produção de uma prova, ou combina que a gente vai ratear custos e despesas processuais, algo do tipo. Olha o trade aí, olha a mercantilização que a gente consegue fazer pré-processual, que vai gerar tantos impactos quando desaguar o litígio. Eu acho que essa é uma ideia que eu acho que tem muito campo a ser explorado, eu acho que já vem acontecendo. E eu acho que aí, enfim, lá no final a gente vai falar, acho que brevemente, sobre algumas cautelas para a pessoa ter quando ela vier celebrar negócios processuais. Falei lá no final, mas agora eu vi que a gente já tem... Não, eu acho que você pode entrar nesse tema agora. Os bizus para os advogados e as cautelas que você tem que ter. Que conversa boa, flui rápido. Então, já entrando nisso, tá? Eu acho que tem 2 pontos que eu venho tomando cautela nos meus negócios e que eu acho que todo advogado tem que
ter esse tipo de cautela prática, tem que ter esse tipo de atenção. Só para afirmar como premissa, então, eu tenho como premissa que o negócio ele efetivamente é firmado no benefício da parte, há uma interação, mas você acha, tá, que você vai ter algum benefício processual com aquele contrato, com aquele negócio, ainda que isso talvez materialmente te imponha uma limitação, que é o exemplo que a gente deu. Pô, eu te dou desconto, mas você me dá você me dá custas. A gente põe o negócio na roda. O que eu acho que pode decorrer disso? Um primeiro, tá? Aspecto que eu acho que o advogado tem que ter cautela, que o advogado tem que entender, é que se você celebra o negócio no teu interesse, se às vezes você está abdicando de algum elemento material, tá, para afirmar aquele negócio, aquele exemplo que eu te dei, quer dizer, você notifica o meu cliente, a marca é irregular, eu olho para aquilo, eu tenho certeza que eu vou perder o processo. Tá? Eu acho que tem uma chance muito grande. Eu vou fazer o negócio processual que você quiser. É óbvio que aquele negócio vai me colocar numa situação de desequilíbrio. Tá? O que eu acho que o advogado tem que entender, e aqui é um tema muito prático, que talvez se esse ponto chegar no judiciário, o judiciário só vai ver a situação de desequilíbrio. Então, para dar um exemplo, falando mais uma vez do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá? O Tribunal de São Paulo, e eu marquei também que isso aconteceu em 2017, tá? Ele invalidou um negócio jurídico processual inserido em contrato de locação, no qual eu tinha uma previsão muito similar àquela que eu destaquei para você. Quer dizer, uma parte podia produzir todas as provas e a outra não poderia produzir prova. Salvo o melhor juízo, uma parte poderia interpor todos os recursos e a outra não poderia interpor recurso. Ele falou, não, isso não é possível, tá? Porque gera um desequilíbrio superveniente entre as partes. Qual que é a provocação que eu trago para a advocacia? A gente não sabe em que contexto aquilo foi inserido na mesa. Pode ter sido inserido na mesa em um contexto efetivamente abusivo, de se aquele contrato efetivamente fosse contrato de adesão, como pode ter sido inserido na mesa, tendo como contrapartida um desconto de R$10 mil no aluguel. Então, a primeira dica que eu traria, o primeiro aspecto, tá, é você, se de algum modo estiver ganhando uma posição processual e houver uma contrapartida sobre isso, você registrar isso. Eu acho que você faz constar isso como considerando teu negócio. Você deixa claro, tá, para posteriormente, se houver o debate, que aquilo foi uma sístole, uma diástole, que você deu aquilo, tá, em troca de algo. E tem até um artigo, Osner, do Código Civil que foi alterado pela Lei da Liberdade Econômica, que eu acho que vai justamente em linha nisso. Diz que na interpretação tem que se analisar a racionalidade econômica. Veja, se eu explico que a racionalidade econômica, aquela ideia foi construída para obter um desconto lá, ou dei um desconto para o cara em troca disso, então eu coloco isso, porque lá daqui a 10 anos, quando se desaguar no judiciário, o juiz não vai entender, vai ver que não tem prova, vai ver que o cara não pode produzir prova. Mas por que ele não pode produzir prova? Porque ao celebrar, tinha autonomia da vontade e ele celebrou em troca de um benefício. Eu acho que ele vai ver só um lado da moeda, ele vai ver aquilo que está... Ele vai ver o explícito, e se você deixar o que legitima essa previsão implícito, pô, a gente precisa lembrar que o processo é processo. Então tem uma chance muito grande, para não dizer enorme, da outra parte no processo não falar, não estabelecer que ela celebrou esse negócio por força disso. E às vezes, como você falou, são 10 anos. Quer dizer, os administradores são outros, os advogados são outros, só os CNPJs são os mesmos. O sujeito às vezes nem sabe por que celebrou aquilo. Ele pode efetivamente achar que aquilo é abusivo em relação a ele. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que eu acho que é relevante para a advocacia, que é o seguinte: a gente não tem... É óbvio, você pensar em grandes corporações, você pensar em situações extremamente complexas, isso até é um pouco mais presente. Mas a gente não tem um hábito de documentação desse tipo de preocupação econômica. Uhum. Eu acho que quando os negócios vêm para a mesa, a gente precisa ter esse tipo de preocupação, precisa ter esse tipo de prática. E aí tem um segundo ponto também, que nesse tempo que nos resta eu acho que é interessante trazer para a advocacia, que é o seguinte: porque, eu trouxe aqui, então, 2 julgados do Tribunal de São Paulo com intervalo de 1 mês,
tá, com negócios relativamente similares, tá, que em uma ocasião acabaram resultando em um julgamento favorável ao negócio, beleza, Gustavo, é válido. E em outra ocasião acabaram resultando em um julgamento desfavorável ao negócio. Ah, tudo bem, Gustavo, o que eu faço? Que essa é a dúvida aqui, pô, você vai falar de negócio em palestra, em aula, qualquer situação, tá, o que eu faço? E aí é complicado, porque efetivamente o nosso cenário hoje, o nosso ambiente é um ambiente de insegurança. E você perguntou o que eu faço? Das duas, uma. Tá? Ou eu me insiro em um negócio posterior ao conflito, que é como você falou, o caso falou, vamos dispensar aqui juntada de parecer, porque aí se é posterior ao conflito, se eu suponho que a outra parte está representada em juízo, tá? Se eu suponho que aquilo vai ser acertado rapidamente, eu tenho uma estabilidade séria sobre isso, tá? Mas esse é o campo que, como eu falei, eu acho que não é o campo mais rico para os negócios ainda. Ou, infelizmente, hoje eu costumo ter um raciocínio, e esse é o raciocínio que eu recomendo, de trás para frente, quanto aos negócios jurídicos processuais. Né? O que eu quero dizer com raciocínio de trás para frente? Se em um mês o mesmo tribunal decide de maneira absolutamente diversa a respeito de um mesmo negócio, eu preciso entender que eu não tenho uma segurança nesse campo. Então, quando eu vou celebrar um negócio com você, tá, eu me coloco a seguinte pergunta, e é isso que eu acho que a advocacia deve fazer. O que eu tenho a perder se em determinado momento, tá, esse negócio bater no judiciário e o judiciário considerar que esse negócio não é válido? Se eu tiver a perder algo que me pareça absolutamente passível de ser abdicado, eu celebro o negócio. Em outros casos, talvez eu prefira esperar que as coisas fiquem um pouco mais claras. Para ilustrar para você, eu falei que essas decisões divergentes do TJSP foram decisões ligadas a um negócio que autorizava penhora, tá, anterior ao contraditório no âmbito de execução de título extra. Eu celebro esse negócio com você. Hoje eu não sei se o judiciário vai admitir esse tipo de negócio. Me parece válido, mas eu não sei. Agora, se não admitir, o que eu tenho a perder com isso? Porra, eu acho que eu tenho a perder pouco. Uhum. Eu acho que assim, o pior que acontece é o juiz não deferir minha penhora. O tribunal falou não. Ou o juiz deferir, o tribunal reformar, de um jeito ou do outro. É um custo que me parece bem reduzido para o benefício. Pô, então, legal, vou fazer esse negócio. Agora, eu já vi, e até o Felipe Massal, que é advogado no Rio de Janeiro, ele já defendeu em um artigo possibilidade de... Ele foi meu estagiário, sabia? É mesmo? Tava bem de estagiário, hein, pô? Cara, Felipe é um craque. Pô, depois ele trabalhou alguns anos com o desembargador Alexandre Câmara no gabinete dele. E até hoje, cara, a gente é muito próximo, muito amigo. Eu falo para ele nunca falar que é estagiário porque entrega a idade, né? Mas ele foi meu estagiário, sim, lá na Dânima. É um baita de um advogado, é um baita de um teórico, gosto muito dele. E ele tem um artigo que ele defende um negócio que, você vê, em termos teóricos, eu considero válido, eu concordo com ele. Mas eu não faço nunca. Eu tenho receio de fazer. Que é a possibilidade de você fixar, tá, em um contrato de locação que a garantia da tua locação, ao invés de você ter um fiador, vai ser o sujeito abdicar da impenhorabilidade dos vencimentos dele. Vê, como eu falei, eu considero válido. Se eu fosse o juiz e eu me deparasse com isso, eu consideraria válido, em princípio. Claro. Espero que não tenha nenhum processo no meu escritório que a gente esteja defendendo o contrário. Se tiver, depois também torcer para o vídeo passar batido. Mas aqui a gente está falando em tese. A gente está falando em tese, né? Em tese. O caso concreto sempre tem peculiaridades. Eu consideraria válido. Mas você vê o risco que eu assumo hoje fazendo um negócio como esse, num contexto de insegurança. Porque se isso for invalidado, tá, eu fico absolutamente sem garantia contratual depois. Então, eu acho que nesse ambiente, essa seria talvez, nesse tempo que nos resta, a segunda dica que eu trago. Eu acho que assim, a gente ousar muito no negócio processual cuja a invalidade vai ter um impacto sério para a gente, para o cliente, aí realmente eu acho que acende a luz vermelha, né? Então, acho que vamos dizer, essa equalização entre ousadia
barra insegurança e consequência da invalidação, eu acho que tem que ser ponderado. Então, eu acho que esse é exatamente, você sintetizou o que eu tentei trazer. Eu acho que esse é o ponto. É você ter que partir desse raciocínio que eu chamo de trás para frente. Quer dizer, de você virar e falar, pô, o que eu tenho a perder? Se eu tenho muito a perder, eu acho que essa insegurança na qual a gente se insere hoje quanto aos limites dos negócios, eu não acho que seja algo exótico, eu não acho que seja algo estranho, eu acho, repito, que é algo natural, porque é um tema novo no que diz respeito aos negócios atípicos, o código é novo, a situação está se delineando, a situação está se delimitando. Então, tudo é novo. Eu acho que é normal que a gente está aprendendo a andar essa bicicleta. A gente pegou a caixa de ferramenta ali, tinha uma ferramenta nova, tinha um negócio que a gente não sabia como é que é, a gente agora está aprendendo a andar. A gente comprou um jogo novo PlayStation, a gente abriu, colocou o jogo ali e está vendo exatamente o que cada peça faz, o que cada coisa nos leva. Né? Até lá, um pouco de cautela, um pouco de caldo de galinha, acho que em termos práticos... Faz mal a ninguém. Agora, a Ingrid perguntou aqui, eu abri aqui rapidinho, o título do artigo do Felipe Marçal é O Dever de Renegociar e os Negócios Jurídicos Processuais. Foi publicado também no Consultor Jurídico, no Conjur. Osna, faltando aí 2 minutos, cara, eu queria fazer um comentário só e deixar a palavra final para você fazer os registros de encerramento. Eu acho que para os advogados, assim, abriu-se um novo flanco de trabalho, que é justamente assessorar os clientes nessa parte pré-processual, ou seja, nos contratos, customizando já, pensando no que pode acontecer lá na frente numa ação judicial e você maximizar a posição jurídica do seu cliente. O que eu venho fazendo? Sempre um documento à parte do contrato. O contrato e boto um anexo. Negócio jurídico processual. E aí lá eu explico toda a racionalidade econômica de cada combinado. Eu acho que isso dá uma sensação de boa-fé no sentido de que não ficou ali jogado no meio das cláusulas do contrato ou que há uma vulnerabilidade. Ou seja, foi racionalmente pensado, a autonomia da vontade legitima isso deve ser respeitado. Então, essa seria a minha dica final. E aí eu deixo a palavra com você para você fazer as suas considerações. Bom, primeiro, só já que são meus últimos minutos e já que eu sei que o Instagram ele derruba mesmo, ele não dá brecha. Antes de tudo, antes de ser derrubado, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite. Uma alegria poder falar aqui, uma honra. Gosto muito do teu trabalho, gosto muito do Rio de Janeiro. Então, hoje juntou tudo que eu gosto. Uma manhã muito agradável para mim. Escola de Processo do Rio de Janeiro. Hoje a gente falou do Felipe Marçal, falou do professor Aloysio, falou do professor Cabral. Acho que dispensa comentários. Você também cada vez ganhando mais espaço nela. Sou admirador do teu trabalho acadêmico e profissional. E encerrando aqui, antes de ser derrubado, eu concordo 100%. Eu acho que esse é um aspecto que deve ser objeto de cautela, quer dizer, você registrar, você formalizar, você deixar claro por qual motivo se chegou àquele produto. Eu até colocaria mais um tempero, fazer com que esse documento seja, de alguma forma, subscrito por advogados das duas partes, porque a gente ainda tem uma mania de achar que se não tem advogado, por mais que o administrador seja um avião, entenda tudo, a gente tem uma mania de achar que se não tem advogado não serve. Né? Eu acho que essa é uma cautela interessante. E eu repito, é um tema que abre, como você falou, um flanco excepcional para a advocacia. Eu, quando dou aula de negócios do PowerPoint, eu coloco uma foto do Harvey Specter, até do Suits, para falar, porra, agora o advogado é um cara mais atuante. Então, pessoal, vamos ser atuante, vamos utilizar esse flanco, vamos dar atenção para essa temática. Um abraço a todo mundo antes de ser derrubado. Osna, obrigado, irmão. Foi sensacional. A gente se fala, tá bom? Um abraço a todos, se cuidem. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.